Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Flávio Ferreira Presser, a quem nós passamos a palavra. Ok, obrigado, Paulo Regis. Primeiramente, aos nossos convidados e amigos presentes, nossos agradecimentos por compartilharem conosco mais essa atividade do Amicus, Encontros de Cultura, que a cada semana traz um tema para promovermos um debate, uma reflexão e até uma certa forma de entretenimento. E nessa segunda-feira, nós estamos contando com a Tina Lira, que vai nos fazer uma narrativa sobre o ataque terrorista que a Al-Qaeda promoveu nas Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York. Né? A Tina está falando diretamente de Miami, saiu da Califórnia para fazer um atendimento familiar. Mas, enfim, acredito que não vai haver problemas algum de interferência, e se houver, a gente considera isso. Né? Mas ela vai nos contar um pouco de como foi o seu fato de testemunhar aqueles momentos que se seguiram logo após a queda das duas torres do World Trade Center, né? Que exatamente hoje estão fazendo 1 ano e 1 mês de ocorrido, 11 de setembro de 2001, hoje 11 de outubro de 2021. Desde já, queremos agradecer a Tina por ter aceitado nosso convite de estar conversando aqui conosco hoje sobre esse episódio, né, que tanto marcou os nossos corações e nossas mentes. E também agradecer a Yolanda Clark, que nos ajudou a realizar essa live. Vou fazer um pequeno resumo do currículo da Tina. Né? Bom, a Tina Lira é brasileira, ela possui mais de 20 anos de experiência na área do mercado imobiliário e turismo de luxo na América do Norte, na América do Sul, Ásia, Europa e Caribe. Assumiu cargos de liderança em marcas de renome mundial, tais como a Four Seasons Hotel e Resorts, a Ritz-Carlton Hotel Company, Mandarin Oriental Hotel Group, o Hyatt International e a Sotheby's International Realty. Isso entre outras experiências que ela teve. Ela é graduada na Les Roches Hotel School, desenvolveu sua carreira de turismo de luxo, sempre tomando cuidado de acompanhar as tendências, né? Sempre se atualizando no que diz respeito ao turismo de luxo internacional. Depois de inúmeras experiências no exterior, em 2022 voltou para São Paulo e criou sua empresa de representação hoteleira, a TL Portfólio, dedicada ao comércio de viagens de luxo. Em 2016, a Tina expandiu seu negócio, criando a TL Portfólio South America, com sedes na Argentina e no Chile. Já em 2017, iniciou atividades no mercado mexicano. Em 2018, veio a mais recente expansão da empresa, né, abrindo o escritório em Nova York para atender o mercado norte-americano. Entre tantas atividades, ela tem se dedicado também à educação e à capacitação de profissionais, operadores e estudantes na área do turismo, sobre conceitos e tendências do mercado de viagens e hotelaria de luxo, realizando palestras como oradora e programas de MBA e participando também de talk shows. Okay? Então, esse é um breve resumo aí das atividades que a Tina realizou e ainda realiza. Ok? Eu não sei se houve algum problema de comunicação com a Tina. Está ouvindo? Estou aqui. Agora a Tina parou. Ah, tá bem, tá ok. Bom, vamos passar agora um pequeno vídeo, né, sobre esse acidente. Não é acidente, né, é um ato terrorista, né, que aconteceu no World Trade Center, né, e durante a conversa, enfim, desse nosso diálogo, né,
da Tina conosco e nossos questionamentos. Paulo Regis também irá mostrar algumas fotografias desse episódio das nossas telas, né? Sei que necessitamos nós de interromper a conversa, entendeu? É só forma de tornar mais ilustrativo, né, alguns fatos que foram posteriores, então, a esse ataque terrorista. Ok? Então, vamos ao vídeo, Paulo Regis, por favor. Holy shit! Holy shit! Holy shit! God. Holy Quero dizer que todos nós temos este fato nas nossas mentes, né? Enfim, quero dizer que me lembro perfeitamente do dia que aconteceu, o que estava fazendo, entendeu? E tudo o que me surpreendeu, né, logo após, né, de verificar que realmente se tratava não de um acidente, mas de um atentado terrorista, né? Mas ok, Tina, por favor, né? A palavra está contigo. Obrigada. Eu, na verdade, vou conduzir isso de uma maneira muito casual, muito descontraída, então sintam-se à vontade de interromper, de fazer pergunta. Eu sei que isso aqui é um grupo de amigos, então eu me sinto lisonjeada de fazer parte, agradeço o convite e agradeço também a linda apresentação. Pois então, eu morava em Nova York naquela época, eu estava fazendo a abertura de um hotel que chamava Ritz-Carlton Battery Park, né? Ele ficava a poucas quadras das torres, que infelizmente hoje já não tem a mesma bandeira, já não faz parte da coleção do Ritz-Carlton, mas nós estávamos fazendo a abertura, o que significa que naquele dia nós esperávamos mais de 100 funcionários iniciando o treinamento, né? O hotel não estava aberto ainda. E eu fazia parte da equipe de vendas. Então, eu fui trabalhar, como todos os dias, e foi muito engraçado, porque o escritório da equipe de vendas era subterrâneo, né? Todo mundo acha esses hotéis de luxo que deve ser uma maravilha trabalhar lá, mas a gente trabalha embaixo, sem janela, no escurinho. Então, eu estava embaixo do hotel, no escritório de vendas, e entrou uma colega minha e falou, gente, eu acho... Porque muitas coisas loucas acontecem em Nova York. Entrou uma colega e disse, eu acho que um paraquedista acabou de entrar sem querer nas torres, né? Ele bateu na torre. A gente falou, imagine, que loucura, tal. E vamos ver. Então, nós subimos para o segundo andar, que era onde tinha a entrega dos caminhões, que faziam as entregas no hotel. Então, era uma área que olhava de frente, e a gente estava a 3 quarteirões das torres. Então, as torres, parecia que elas estavam aqui, né? Porque são tão grandes, mesmo alguns quarteirões de distância, eles parecem muito mais próximos. E, de verdade, ou ela falou, de repente é um helicóptero. Por quê? Porque o primeiro avião entrou do norte para o sul da ilha. Então, Battery Park é o finalzinho, assim, da ilha de Manhattan. Então, o primeiro avião entrou do lado do norte. Então, do sul, olhando de baixo, ficava um buraco que parecia realmente o tamanho do helicóptero. Parece que entrou um helicóptero. De verdade, lá em cima tem um buraco que parece que é um helicóptero. Ficamos olhando. E eu lembro que um colega até falou, nossa, mas como é que eles vão apagar esse fogo, né? Será que tem escada alto o suficiente? Como é que você apaga um fogo tão alto? E nisso um outro colega falou, gente, é um ataque terrorista. Eu falei, imagine, né? E nisso, a gente escuta um barulho, assim, como se fosse um Blue... Aqui eu estava na Califórnia semana passada e tem os famosos Blue Angels, né? Que eles rompem a velocidade do som, então faz aquele estrondo, né?
e a gente escuta um barulho estrondo assim, um gigante, e a gente vê o segundo avião que parecia que ele ia bater na nossa cabeça, porque ele passou um pouco acima do que era o prédio do Ritz-Carlton. E aquela sensação boba que você abaixa a cabeça, obviamente, ele não vai bater na gente, mas era para você ter uma ideia da distância, como ele estava próximo. E a gente vê ele passando, e literalmente, antes dele entrar nas torres, ele vinha assim, antes dele bater na torre, ele virou assim para ele ter maior absorção, né? Para ele realmente pegar o máximo do avião, porque se ele fizesse assim, não ia ter tanto impacto. Ele fez assim, e literalmente a gente viu ele entrando no prédio. E aí, realmente, foi uma coisa muito estranha, porque é uma imagem que o nosso olho não registra como um acontecimento real. Engraçado que se registra isso como assistir um filme, porque assistir isso na TV normal, né? A gente assiste filmes absurdos a vida inteira. Agora, ver isso na vida real não causa, engraçado, porque não é que causou impacto de, ai meu Deus, né? Você meio não assimila aquele negócio, é uma coisa muito estranha. E nisso, realmente, as pessoas falam, ataque terrorista, tal, vamos evacuar. Aí a gente tem uma área, quando você trabalha num hotel, que é a área de evacuação. Então, a gente, durante o ano, uma ou duas vezes, tem um treinamento, que você fala, tá bom, soa o alarme, é um teste, todo mundo tem que evacuar o hotel. Aí a gente faz sempre faz aquele exercício, vamos dizer. E dessa vez era evacuação. Porém, a área onde nós treinávamos para evacuar era exatamente embaixo das torres, era uma área muito próxima às torres. E uma coisa horrível, praticamente, você via, caíam papéis, caíam coisas, mas tinham pessoas que estavam pulando, né? Porque não tinha para onde ir. Então, conduzir um exercício como a gente fazia não era possível, porque era uma área que não dava para você ficar. Então, alguém fez uma conta e falou, olha, quando vocês chegarem nas suas casas, avisem onde vocês estão para a gente saber onde está todo mundo bem e tal. E tinham pessoas que as pontes saindo de Manhattan já estavam fechadas, porque começou uma loucura ali de trânsito. E eu morava muito perto das torres, né? Eu morava, aliás, eu morava a 5 quarteirões e meu irmão a 10 quarteirões. 5 quarteirões era impossível ir, porque o nosso apartamento, na verdade, tinha sido já coberto por cinzas. O prédio inteiro estava fechado, tal. Então, falamos, vamos para a casa do meu irmão. E eu convidei alguns amigos, falei, olha, se vocês não podem chegar em casa, a gente está indo para casa do meu irmão, venham comigo. E saímos, então a decisão era, ou você sobe o West Side Highway, né, que você está perto do rio Hudson, ou você sobe o East Side Highway, que você não está perto da água, é uma avenidona, assim, gigante. Então todo mundo fazia a decisão, se a gente vai subir Manhattan, que lado você vai, né? E eu falei para os meus amigos, eu falei, olha, eu nado, eu sei nadar muito bem, então eu vou pelo lado da água, porque caso vier outro e acabar o mundo, eu vou pular na água e vou nadar para não sei aonde. Então eu fico do lado da água para sair nadando. Aí, boa ideia, vamos perto da água para sair nadando. E fomos subindo o West Side Highway, que chama, né? A avenida que sobe Manhattan. E eu ficava tentando ligar para familiares, para avisar que eu estava bem, porque literalmente quando você vê essas fotos, você está vendo o Hotel Ritz-Carlton muito próximo, né? Então as pessoas que não sabem o que estava acontecendo, que era todo mundo naquela época, eu tinha certeza que estavam muito preocupados. Fiquei tentando ligar, finalmente consegui entrou a ligação para os meus pais que moram aqui em Miami. Finalmente falei, mãe, só para você saber, eu estou bem, não se preocupe, está tudo certo. Só que as linhas estavam todas ocupadas, estava todo mundo tentando ligar. Pouco depois que eu falei isso, caiu a linha. Meus amigos falavam, Tina, espera um pouco, a gente quer ver as torres. Eu falava, não, preciso chegar em casa. Quando consegui falar, falei, bom, pessoal, já pelo menos passei a mensagem, já podemos parar e olhar. Só que no momento que caiu a linha, a gente vira e a torre, ela se desfaz. As imagens assim, que você vê que a torre, ela quase que parece que ela é comida pelo chão, assim, ela desce assim de uma maneira muito estranha. Isso aconteceu na minha frente quando nós estávamos na avenida. E aconteceu uma coisa muito peculiar, estranha nesses momentos bizarros da vida, que no momento que aquela torre caiu, tinham pessoas correndo, né, na avenida e tal, e eu fico até com calafrio, assim. As pessoas imediatamente seguraram as mãos e fizeram círculos na avenida. É uma coisa muito estranha, não tem foto disso, mas a gente viu, aí de repente pessoas estranhas davam as mãos e faziam círculos de oração, de apoio, de sei lá por quê.
Aí eu me encontrei dando a mão para umas pessoas, todo mundo falando, meu Deus do céu, caiu a torre, né? Que coisa mais insana, porque não sei, nada daquilo dava para imaginar que uma coisa ia acontecer depois da outra, né? E aí as pessoas fizeram essa oração no meio da avenida do West Side Highway. Se vocês conhecem, uma avenida ampla, e tinham círculos de pessoas desconhecidas fazendo orações, e aí continuou essa volta a casa, o corre. E uma cena também que era muito louca, que era uma cena que qualquer pessoa que estava usando, porque era um dia de trabalho, então as mulheres tinham salto altos, ou senão as pessoas tinham parque em Battery Park, que é muito bonito, que mães com os bebês. Só que não sei se vocês assistiram o filme Pássaros, que tem aquela coisa que as pessoas que saem correndo, um monte de salto alto no chão, tinha salto alto tudo com pelado, porque todas as mulheres tiravam salto alto e saíam correndo, e tinham carrinhos de bebê abandonados por tudo quanto é lugar. Então as pessoas pegavam os bebês e deixavam os carrinhos com bolsa, com tudo. Então você ia andando e era um carrinho de bebê do lado do outro, um monte de sapato de salto alto pelo chão. E a gente fomos tentando chegar em casa. Só que eu fiz o erro, aí uma história um pouco pessoal, eu fiz o erro de tentar imaginar que minha mãe recebeu a notícia que eu estava bem e estava tudo certo. Ela avisou meus familiares, ok, né, tá tudo tranquilo. Porém, a realidade foi que eu falei com a minha mãe e caiu a linha, e ela olhou para a televisão e caiu o prédio, né? Caiu o edifício. Então, piorou ainda a situação, porque ela imaginou que agora caiu a linha e minha filha estava embaixo do prédio. Mas eu gosto de café da manhã, então eu falei para meus amigos, gente, tá tudo certo, vamos comprar um café da manhã bem gostoso, e a gente pelo menos vai para minha casa e faz aquele café da manhã gostoso. Então fomos no supermercado, compramos café da manhã, cheguei na minha casa onde moravam meus irmãos, mais ou menos 1 hora depois, que os caras já acharam que acabou o mundo, né? Porque eu demorei 1 hora para chegar em casa, que eu fui no supermercado. Cheguei com um monte de compras, todo mundo em pânico, achando que eu já estava enterrado embaixo do prédio, e foi uma coisa muito estranha. Cheguei com as compras, fizemos lá um café da manhã, ligamos a TV e começamos a perceber que aquele negócio tinha acontecido em Washington, no Pentagon e tudo que aconteceu. Em questão de 10 minutos, as 8 pessoas que estavam ali, todo mundo adormeceu no mesmo momento. Foi assim, eu não sei se foi a adrenalina, se foi o choque, só sei que todo mundo, onde estava sentado assistindo TV, todo mundo dormiu. E acordamos umas 5 horas, 6 horas depois, que um foi acordando, o outro acordou, falando, nossa, mas o que aconteceu? Não, eu dormi, eu também, não. Nossa, que fome, E a gente saiu andando, saímos da minha casa, aí já eram umas 5, 6 da noite, 7, não sei, e fomos de novo, porque eu morava do lado do West Side Highway, né, dessa avenida. E aí a cena era outra, a cena era desses caminhões de bombeiros subindo e descendo, os homens andando sentados no caminhão de bombeiro cheio de cinzas, e as pessoas olhando esses caminhões, e a gente começou a bater palma. É aí que tem muitas cenas das pessoas batendo palma para os caminhões que subiam e desciam, para tentar passar um pouco de uma energia mais positiva, de agradecimento, de sei lá o que a gente estava tentando fazer. Mas a gente ficou ali batendo palma, tentando mandar um pouco de carinho. E a cena, a cara, desses bombeiros que estavam entrando na linha de fogo, basicamente, né, para tentar auxiliar as pessoas que estavam já. Muitas pessoas ficaram presas embaixo do prédio quando ele caiu, né? Então nós ficamos lá um tempo, uma cena muito surreal, um cheiro de queimado, de cinza, uma coisa estranha. E vamos procurar alguma coisa para comer. E olha que engraçado, tinha uma floricultura linda que estava abrindo nesse bairro que chama West Side High, no West Village, que é uma área muito bonita, brasileiro, abrindo uma floricultura maravilhosa com champanhe em canapés. Eu conheci o dono, eu falei, bom, vamos pelo menos ver se o fulano está lá com a floricultura. E ela estava comemorando. E ele entregava o champanhe pedindo desculpa. Ele falou, gente, desculpa, eu já estava com isso aqui agendado, peço desculpas que eu estou entregando champanhe, porque está errado, o mundo está acabando e eu estou entregando champanhe. Mas, desculpa, então ele entregava champanhe e pedia desculpa. E a gente falava, não, imagine, só que não dá para tomar champanhe agora, realmente não dá. E ficou essa energia, esse cheiro, essa cena do fogo, o ar com fumaça, essa sirene subindo e descendo, que aconteceu por dias, né, que isso ia acontecendo. E o que foi muito surreal foi que o dia seguinte eu tinha que ir para meu apartamento, que eu estava passeando hoje no apartamento dos meus irmãos, e no dia seguinte eu falei, bom, eu tenho que ir para casa, que era esse apartamento que eu não pude ir porque estava fechado.
E nisso eu peguei minha bicicleta, exatamente aí. Eu peguei minha bicicleta e tinha esses policiais, bombeiros, ninguém sabia o que estava acontecendo. E eu cheguei nessas ruas que ainda não estavam fechadas, de bicicleta, e falei, eles falaram, eu acho que você não pode entrar. Eu falei, não, mas é que eu moro num prédio que parece essa esquina ali dessa placa que vocês estão vendo. Eu falei, mas é que eu moro ali, eu preciso pegar minhas coisas. E no dia seguinte, de manhã, não, acho que tudo bem, ok. Então eu fui passando, imagina essa cena, e eu de bicicleta no meio disso aí, de bicicleta chegar no prédio. Eu cheguei nesse prédio aí, que é bem parecido com esse dessa esquina, não tinha luz, o porteiro não sabia o que fazer, eu subi pela escada, tudo escuro, e quando eu abri a porta do meu apartamento, eu tinha deixado uma fresta da janela só para entrar um pouquinho de ar, desse tamanho, pequenininha, e eu imagino o estrondo, porque através dessa fresta, o apartamento inteiro estava coberto com uma camada de, sei lá quantos centímetros de pó, de cinza. Então foi uma coisa assim, insana. E eu lembro que eu cheguei lá e falei, gente, mas isso aqui é uma loucura, vamos pro hotel, vamos pro Ritz-Carlton ver como é que é. O Ritz-Carlton tinha um bar muito conhecido, muito bonito, que ficava, acho que era no 15º andar. Cheguei no hotel de bicicleta, então não dá para ver o hotel, mas assim, a gente tinha uma vista desse 15º andar que dava para ver as torres de uma maneira muito bonita, era uma vista muito linda. Cheguei no hotel, encontrei o gerente geral e ele falou, eu acho que você não pode estar aqui. Eu falei, bom, mas eu queria pegar minhas coisas. Eu acho que não, mas tudo bem, então entra. Então eu entrei e fui para o 15º andar para ver. E eu lembro quando eu cheguei lá em cima, a vista que deveriam ser as torres, eu estava olhando um cemitério, era uma coisa, um buraco preto, onde não estavam as torres, com bombeiros, ambulâncias, e eu lembro que me bateu uma sensação falando, meu Deus do céu, eu preciso sair daqui, eu estou no meio de uma guerra, eu estou no meio de eu tenho que ir embora. E peguei minha bicicleta, comecei a voltar para casa, e eu lembro que eu fazia uma agenda, típica coisa brasileira de fazer agenda, né? Eu fazia agenda, que eu guardava, e eu peguei uns papéis do chão, peguei um papel meio queimado, um pedaço de metal, e falei, vou guardar como memória desse dia, e levei para casa. E assim, foi uma história muito estranha, eu só caiu a ficha do que aconteceu quase 2 semanas depois. Eu lembro que eu estava com um amigo andando, o hotel não abriu, tudo atrás. 2 semanas depois, a gente estava andando na Quinta Avenida e eu comecei a chorar. E ele falou, mas por que você está chorando? Eu falei, gente, entrou um avião nas torres, tinha gente caindo, pulando. Ele falou, mas Tina, faz 2 semanas. Eu falei, sim, mas eu acho que só agora assim, caiu a ficha, porque é uma imagem tão absurda de assistir, que eu acho que demorou 2 semanas para eu realizar que aquilo não era um filme, né? Para você, é uma coisa muito, muito louca. Mas o que foi muito interessante, a razão que eu contei para vocês que eu peguei esses pedaços de papel e tal, foi que alguns anos depois, eu acho que não lembro se foram quantos anos depois, me ligaram o FBI. Olha que louco, eu recebi uma ligação, seu nome é Tina Lira, assim, não sei o que, você morava nesse endereço, nessa data, assim, você passou de bicicleta no espaço do ataque, no dia depois? Falei, sim, mas que eu passei, ninguém avisou, ninguém pediu meu nome, nada. Você pegou alguma coisa do chão que poderia ser evidência para o crime? Aí eu falei, sim, mas era para guardar na minha agenda. Ele falou, então, são evidências de um crime, a gente precisa que se devolva isso para a gente, porque faz parte. Agora, como o FBI pode ter sabido que eu peguei um papelzinho do chão para grudar na minha agenda, gente, aí eu vou te falar que existe esse Big Brother aí em qualquer lugar, porque é surreal. Me ligaram anos depois para saber se eu peguei o papelzinho do chão. Olha que coisa louca. Então foi realmente uma história muito, muito, muito surreal, né? E assim, eu saí de Nova York depois no final do ano eu decidi que eu não dava para morar lá. Teve muita gente saindo de Nova York, né? Daquela época, não sei, ficou uma energia um pouco estranha e eu me mudei para Singapura. Eu cheguei em Singapura logo durante chamavam de bird flu, que era como é que chama em português? Era uma gripe de pássaros, da ave. Não sei se Sim. teve aí na Ásia, foi uma coisa muito grande. Eu cheguei lá e era um caos. As pessoas lá, os hotéis tinham 2% gripe de ocupação. aviária. Gripe Exatamente. aviária. Exatamente.
E eu tive muita experiência de como conduzir uma crise, porque eu vinha de uma crise, né? Então a gente fez toda uma estratégia de como retomar o hotel durante crise e tal, que eu fiz todo esse trabalho para vendas. Cheguei lá e pude implementar, fiquei morando em Singapura há 3 anos e me mudei para Turcos e Caicos depois. Cheguei lá 2 dias depois do furacão Francis. Aí eu estava destruída, e eu falei, bom, gente, eu tô a pessoa certa, a crise é comigo, acabei de sair de uma, fui para outra e tal. Então, tem aí um aprendizado que a gente ganha nesses momentos, mas espero nunca precisar repeti-los, né? Também. Tina, ótima narrativa, enfim. Eu quero dizer que todos nós, de uma certa forma ou outra, participamos desse evento, né? Mesmo à distância, né? Claro. Eu me recordo também que o primeiro choque do avião, eu uso assim, pô, mas como é que um avião pode se desgovernar e bater numa torre, né? Enfim, e o segundo só veio confirmar que realmente se tratava de um grande ato terrorista, né? Mas assim, ó, e como é que isso influenciou nas atividades turísticas? Porque óbvio, né, que depois deste ato terrorista, né, as fronteiras americanas foram quase que fechadas, né? Eu me recordo que um tempo depois estive nos Estados Unidos, e o esquema de segurança era bárbaro, né? E realmente também o sistema de visto era muito controlado, né? E agora se associa uma, quer dizer, e essa segurança mais ou menos permaneceu, não houve mais nenhum afrouxamento assim em relação às regras para entrar no país, né? Enfim, talvez um pouco menos agora, né? Talvez não tenha mais aqueles cães que vêm te cheirar, né? Mas enfim, mas o resto tudo continua, né? E agora vem a pandemia, e a pandemia também acabou trazendo transtornos para a atividade turística, porque as fronteiras quase que todas elas foram fechadas, né? E, aliás, hoje tem uma notícia aqui de que o governo norte-americano agora abriu as fronteiras para os brasileiros que estão imunizados com as 2 doses da Coronavac, né? Que é da Sinovac. Então, os americanos reconheceram vamos dizer assim, a efetividade desta vacina, né? Países europeus ainda não fizeram isso, tem que fazer aquela quarentena. Mas quero dizer o seguinte, isso impactou muito as tuas atividades aí nos Estados Unidos, enfim, e essas restrições, elas ainda continuam tão severas quanto era antes? Pergunta Pois que é, eu faço. acho que existe um paralelo, né? As pessoas fazem muito paralelo entre o ataque do 9 de setembro, 11 de setembro, com a situação atual. Eu, durante a pandemia, eu criei uma que a gente chamava de TL Talk, que foi no YouTube, a gente teve mais ou menos 80 mil visualizações, conversas com os líderes do turismo, CEOs das grandes bandeiras, editores-chefes da Travel and Leisure e outras revistas, donos das maiores agências. Então, nós fizemos semanalmente conversas com líderes. E tocamos muito no assunto, tanto é que no aniversário do 9/11 eu tive uma conversa com os líderes que estavam em Nova York naquela época, né, para ouvir deles o que estava de parecido, o que é diferente, qual que é essa sinergia. Acho que tem alguém que está fazendo eco aí. Com o microfone Talvez, ligado, está com o microfone ligado. Olha, eu acho que tem grandes aprendizados aí. Primeiro, foi que logo depois do ataque, todo mundo falava que Nova York nunca seria o mesmo, né? Não vai ser o mesmo, as pessoas não vão viajar para cidades como viajavam antes, as pessoas não vão querer ficar em edifícios, as pessoas vão mudar o comportamento, porque agora vão ter muito mais medo de viajar e tudo isso. Eu acho que muito parecido com o que nós vivemos com a pandemia é que no final do dia ninguém muda, né? As pessoas não mudam o comportamento e o que você gosta. Quem gosta de cidade, vai para a cidade, vai continuar indo para a cidade. Agora que as restrições da pandemia sendo reduzidas, estão loucos para ir para uma cidade. Isso foi exatamente o que aconteceu. Então, ninguém mudou o comportamento, né? Isso a gente aprendeu. Outra coisa é que nós vimos que logo depois do 9/11, claro, Nova York passou por um período muito estranho, né? Teve muitas pessoas que saíram, a cidade ficou com um pouquinho desse
ar de guerra, né? Ficou um pouquinho desse... Ninguém queria ir porque era meio down. Porém, veio um auge logo depois. Então, os hotéis, o turismo em geral, passou por um período muito difícil, mas logo depois passaram por ocupações e tarifas mais altas da história da hotelaria em Nova York. Então, teve um boom absurdo que vem logo depois. E é isso que a gente está vendo agora no turismo em geral, né? O turismo sofreu muito durante a pandemia, né? Eu trabalho com umas 40 marcas que nós representamos na América do Sul e na América do Norte. Acho que meu áudio aqui vai cair, espera só um segundinho. Deixa eu mudar isso aqui, só para não ter. Acho que o áudio acabou meio que desligando, né? Perdendo contato com... Presser? Oi, Oi, Presser, é Dani falando. Eu te... Ela está ali, está voltando. Tá. Tá voltando. Tem que abrir o microfone. Tina. Pronto, caiu meu áudio e eu fui junto, mas já voltei. Pois é. Já voltei. Tá bem, então, Tina. teve uma queda muito grande na demanda por um período que foi muito parecido com a pandemia. E agora que nós estamos vendo com a volta, né, do turismo, eu não gosto de falar pós-pandemia, porque não é pós nada, a gente ainda está vivendo, né, uma situação complexa, mas está vindo um boom, né, no turismo. Acho que muitas pessoas não viajaram, estão loucas para viajar, especialmente no mercado de luxo, né? Eu acho que é o que sempre volta primeiro, porque essas pessoas em geral não são afetadas economicamente, se são, não dói o bolso tanto assim. Sobra sempre um pouquinho para viajar. Então, a gente está vendo uma demanda alta para viagens, né? Já no setor de luxo, já há alguns meses, algumas agências já saíram com números recorde desde abril. Por quê? Porque mesmo que tinha muitas fronteiras fechadas, significava que o brasileiro tinha que fazer quarentena para poder entrar em muitos países, né? Então, o brasileiro não é que não podia viajar para os Estados Unidos, até hoje não pode, porém ele tem que fazer uma quarentena num país que esteja aberto para americanos. Então, por exemplo, o brasileiro ia passar 15 dias no México, 15 dias no Caribe, 15 dias na Argentina, que estava aberta. A Argentina estava fechada, então não dava para ir, mas outros países que estavam abertos, eles faziam. Então, o que aconteceu? O mercado de luxo, uma viagem que antigamente era uma viagem de 15 dias, as agências faziam viagens de quarentena para depois fazer a viagem. Então, de repente, o número de viagens foi reduzido, mas o custo de cada viagem mais do que duplicou, né? Porque tinha que fazer a viagem da quarentena para depois duração, fazer a viagem. Não, mas e o investimento da pessoa também, né? Sim. Então, no mercado de luxo já vem vindo esse crescimento desde abril, vamos dizer, já se sentiu uma diferença grande. E os Estados Unidos realmente anunciou mês passado que abriria no começo de novembro. Na época, eles já tinham avisado que eles iam reconhecer todas as vacinas aceitas pelo o Conselho, a OMS, e a Coronavac já era aceita. Eles não tinham falado exatamente isso, mas para quem sabia quais eram as vacinas aceitas, a gente já sabia que a Coronavac ia ser aceita. Agora foi pronunciado oficialmente que a Coronavac vai ser aceita. O que a gente agora está esperando é a data exata que eles vão... Eles falam novembro, a gente não sabe se isso é dia 1, 2, 3, 4, quando, né? Mas tá tudo muito antecipando que essa abertura vai ser muito boa, né? Aliás, os Estados Unidos, eles calcularam que eles estavam perdendo uma receita de mais de 1 bi por ter as fronteiras fechadas. Então, já tinha aí um desejo muito grande e agora já... Não sei se vocês já viram, quem quiser viajar tem que fazer reserva já, porque os preços aéreos estão subindo numa velocidade absurda. Eu acho que uma das coisas que também as pessoas falavam, não, isso também tinha depois do 9/11, turismo não vai voltar, vai ter desconto, você vai poder viajar muito mais barato, os hotéis vão estar vazios e vão estar te dando desconto, companhia aérea também. A realidade é a oposta, né? Não só não tem desconto, mas você tem sorte se você conseguir disponibilidade, né? Porque... Tina, vou ouvir agora um comandante de aeronave, que é o Eduardo Fará. Ele está querendo fazer um questionamento, uma pergunta. Eu já aproveitei a tua dica, entendeu? Vamos passar a palavra para ele ali fazer a sua colocação. Por favor, Fará. Gratidão por conseguir participar desse encontro de vocês hoje, Tina, e principalmente compartilhar contigo a tua experiência
única, né, e de tantos outros, mas eu queria contribuir com o teu negócio e também que vocês virão nos próximos tempos, que viram, né, e virão, duas coisas. Logo depois do incidente, você deve lembrar que houve a aviação teve o chamado cockpit reinforcement, né, as portas. Eu trabalhava na Embraer na época, eu era piloto, era negociador de contratos da Embraer, e aí tiveram que, todos os modelos de aeronaves que estavam em linha de fabricação tiveram que incorporar as portas reforçadas, né, o que Israel já usava nos seus aviões, tá? Isso é uma precaução que os israelenses já tinham e sempre tinham um Marshall a bordo. Isso é uma coisa que vocês vão ver agora, quando começarem as ações de turismo novamente, que vão faltar, isso é uma vacina, não só meu, mas as companhias aéreas estão sentindo isso agora. As companhias aéreas estão perdendo 200 bilhões de dólares nessa retomada. As companhias aéreas, embora estejam retomando, estão 200 bilhões abaixo do que era para estar. Então, ao encontro do teu turismo de luxo, que muitas vezes são usados os aviões particulares, Gulfstream, os aviões executivos, o pessoal tem mais grana, né? Então, eles chegam diretamente com suas aeronaves, mas para aquela massa mais utilitária dos aviões, que utiliza os aviões mais ponta, companhia aérea, essas vão precisar de muita segurança para poder atender a demanda que, de fato, tens razão, vai chegar e vai chegar alta, né? O pessoal quer louco para conhecer pessoas, lugares, viajar, isso é de fato. Mas a contribuição que tu deste é muito importante. Observa que a pessoa que falava, um paraquedas, um avião, um helicóptero, porque ninguém acredita de sã consciência que alguém vai botar um avião ou outro prédio. Esses malucos fizeram um troço que ninguém, em sã consciência, imagina que pudesse ser feito. Quer dizer, é inimaginável para a concepção de nós, aviadores, que alguém vai pegar um avião deliberadamente e jogar contra um prédio para explodir. Então, aquelas pessoas que sofreram esse triste evento, chegam à seguinte conclusão: agora eu vou chegar a um vacina e preocupação minha. Ao mesmo tempo que querem diminuir, eu não sou advogado de sindicato e nada, mas observe, querem tirar tripulantes dos aviões, sob questões de custo. Agora, se botar tudo eletrônico, como querem, os aviões todos automáticos, você não acha que vão dar chance para mais um 11 de setembro? Porque tira o ser humano lá de dentro e deixa tudo automatizado para algum setor de internet resolver, ou informática. Qual é a segurança que a gente vai ter nesse transporte aéreo? É uma reflexão futura, eu acho importante. Querem baratear tanto que vão tirar o ser humano. Eu imagino que vai ser mais seguro viajar daqui para Nova York de navio, né? É uma brincadeira, mas olha, Tina, você passou por uma visão que Deus queira que ninguém mais veja por um bom tempo, né? E quem estava lá no momento, que amigos nossos estavam trabalhando e também ligaram assim para nós ao vivo, tá caindo, os caras botaram um avião. Eu pensei que fosse um aviãozinho pequeno, o cara foi lá, errou e bateu, né? Mas depois, quando o segundo avião bateu, todos nós ficamos congelados. Mas que coisa maluca, tio. E você que viu ao vivo lá, deve ter sido uma coisa assim aterrorizante. E agora te projeta isso numa indústria que é a aviação, que nunca ninguém imaginou que pudesse ser feito uma coisa dessa. Nunca se imaginou que usar um avião em passageiros, cheio de combustível, porque os aviões vinham para o oeste, né, costa oeste, então eram aviões que voam já com mais combustível que o normal. Escolheram os voos a dedo, né, pegaram voos que com mais combustível nas asas que normalmente se usa para fazer um voo curto, ali, uma ponte aérea. Né. E um outro detalhe para contribuir no final da conversa aqui, que me deixa um pouco preocupado, é que agora o rastreamento é muito mais grave. Por exemplo, antigamente, o treinamento dos aviadores ou qualquer pessoa era mais livre. A pessoa quer fazer simulador num avião, o cara vai lá e faz. Agora não. Eles verificam toda a vida pregressa do sujeito, investigação do passado, porque esses terroristas foram treinados em simuladores de aeronaves mesmo. Então, eles foram treinados para saber fazer o que tinham que fazer. Esse aqui é triste. Eles não fizeram treinamento em simulador de Microsoft, que andaram dizendo, eles treinaram em simuladores específicos para a aviação. Eles tiraram carteira de piloto, inclusive, provisória, é isso que agora o FAA olha muito, sabe? Não tem noção de como os caras verificam a tua vida toda, para tu conseguires fazer o treinamento. E para tu conseguires o visto Delta, que a gente tem que ter para voar para lá, tu tens que te entregar para a CIA e para o FBI. Eles pegam teus dedos e teus fundos de olhos. E cada um desses que vai viajar para lá é marcado. É triste isso. Eu acho que, assim, se eu puder só compartilhar, quando o ataque aconteceu, a ideia de subir num avião novamente, né? Você está entrando na bala do revólver, né? Virou avião, virou a bala do revólver, basicamente. Então, a ideia, todo mundo falando, não, ninguém vai subir no avião de novo, imagine, né? Um avião, você está lá.
E olha, você olha isso hoje, tá todo mundo viajando que nem louco, ninguém nem pensa, né? Será que vai ser um ataque terrorista de novo? Eu preciso chegar para ver minha avó, eu quero ir para Disney, eu quero ir ver a Torre Eiffel, eu quero... Né? A gente tem uma memória de coisas negativas um pouco mais curta. O positivo, ele ganha espaço na nossa vida. Pô, tudo bem, mas não vai acontecer de novo, né? Eu quero, vou. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa, né? A gente passa para frente, vamos, né? Então, as pessoas vivem. E eu acho que, em relação o futuro, em relação a será que as pessoas agora vão pôr computadores para pilotar e tal, de novo, eu não acho que isso nunca... A gente já teve esse medo de que o robô ia ganhar espaço dos humanos e tal. Eu não vejo isso realmente como uma ameaça tão grande. Eu vejo que a tecnologia, sem dúvida, ajuda muito. Imagina, você entra hoje em Dallas, eu acho que é Dallas, aeroporto, eu tenho viajado tanto, eu acho que foi através de Dallas que eu fui. Eu passo na polícia para passar a migração, eles nem pedem meu passaporte, eu não entrego nada. Eu passo no policial, ele olha para mim e falou, Tina Lira? Sim, pode entrar. Eu falei, você não quer meu passaporte? Ele falou, não, eu tenho todos os teus dados aqui. Nada, eu não dei nada. Eu entrei, olhei para o cara, ele olhou para mim e falou, assim, não foi que eu demorei, não, fica para a esquerda, não, olha para a direita, não. Eu passei, olhei para ele falou, Tina Lira, sim, sei de onde você está indo, sei para onde você vai, pode passar. Então, assim, essa tecnologia, sem dúvida, vai ter um rastreamento muito maior de saber que você não vai esconder nada. É que eu fui, ninguém ficou sabendo, não tem isso. Se o cara sabe que eu peguei um papel na rua no dia seguinte para grudar na minha agenda, eu acho que eles vão saber, tem esse nível. Então, que o Flávio tinha falado, se hoje ainda tem o mesmo nível de cuidados de entrar no aeroporto, eu viajo 15 dias por mês, né? Quem quiser, gosta de turismo, nosso Instagram é @tleportfolio, a gente dá para viajar sem sair de casa. Mas eu viajo muito e eu vejo essa diferença, né, de como a tecnologia hoje está melhor, não precisa mais tirar o computador, porque o sistema vai saber exatamente o que está na tua bolsa. Você não precisa mais ser verificado, porque né, a tecnologia é melhor. Então, você vê em Israel isso muito, né? Eu vou umas 5 vezes já para Israel, você vê como a tecnologia lá é usada para o bem. E ele não tira o papel do humano, porque está cheio de gente ali revisando, controlando. Não é que assume tudo, mas que ajuda. Eu vou sempre olhar o lado positivo. Qual o Insta? @TLPortfólio. T de Tina, L de Lira. TL Portfólio. Alguém escreveu aqui a pergunta? Isso, tá bem. Cabeda, por favor. Oi, Tina. Eu queria voltar assim um pouco à memória no momento em que você ouviu o estrondo ensurdecedor do segundo impacto, né? E eu imagino que nessas horas assim a gente se sente muito fraco, porque é tudo tão grandioso, tão imenso na nossa volta, né? Eu queria te perguntar assim, tu chegou a pensar nesse momento assim que tu estavas entre a vida e a morte? Boa pergunta. Eu não me senti entre a vida e a morte. Para mim, a lógica era que foi um edifício, o segundo edifício, o terceiro mais alto vindo da água do sul era o Ritz-Carlton. Ele era o próximo prédio mais alto. Aí, então, todo mundo falou, bom, o próximo é esse, né? 1, 2, 3, aqui é o mais próximo. Então, a ideia era sair. E não sei se tem a ver, se minha avó sobreviveu ao Auschwitz, então a gente tem aí na nossa veia já um negócio de sobrevivência, sei lá, mas para mim a minha preocupação era ficar perto da água. Eu fiquei sempre na água porque eu falei, daqui eu pulo e eu nado para New Jersey, se for o caso, eu consigo nadar há muito tempo. Então, a minha, mais do que dizer, e também isso é de cada um lida com pânico, com momentos assim diferentes. Para mim, no meu modo de ser, eu penso, próximo passo, qual é a minha linha de escape? Então, para mim, era ficar perto da água e se caísse um prédio em cima, eu pulava para a água. Essa era a minha linha de escape. Ok. Bom, não tem mais ninguém aqui se inscrevendo. Vladimir está inscrito. Vladimir, tá bem, ok. Vladimir, por favor, depois Daniela. A Daniela pôs uma mãozinha. Também. Posso ceder para a Daniela. Não, o gentleman.
É isso. Então tá, Daniela, por favor. Oi, gente. Primeiro, prazer estar aqui com vocês de novo. Eu tive que me ausentar algumas semanas por conta de trabalho. E prazer enorme, Tina. Acabei de olhar aqui o teu Insta. Que demais, que demais. Eu perdi tua apresentação inicial, lamento, desculpem todos. Mas parabéns. Eu queria te perguntar o seguinte: me impressionou muito como tudo segue muito vivo em ti, inclusive em detalhes na tua descrição do que aconteceu e tudo mais. Então, a minha pergunta inicial seria se tu repetiste essa história muitas vezes e segue repetindo muitas vezes no decorrer desses 20 anos, que tu tem tudo tão vivo, ou é porque realmente te marcou? E segundo, falar um pouquinho mais do teu trabalho também, para a gente conhecer e poder se aproximar aqui através da Amicus. E qual é a tua relação aqui na Amicus? Quem é que te convidou, só para entender? É isso. Bom, vamos lá, um por um. Eu acho que o acontecimento é muito marcante, né? Você vivencia sensações e o que marca são coisas que não é de um dia normal, né? Então, talvez para uma outra pessoa, os saltos altos e os carrinhos de bebê não marcassem tanto. Para mim foi uma cena que não fazia sentido, sabe? Você ficar andando e ter esses detalhes, isso ficou muito marcado para mim. Sim. Então tem momentos que as pessoas segurando a mão, eu sempre me dá um pouco de calafrio. É uma cena muito absurda, né? Por que as pessoas vão fazer isso? Em que momento você vai ficar fazer círculos de orações no meio de uma avenida com pessoas que você não conhece? Que coisa... Então, sem dúvida, foi uma coisa que me marcou muito, muito, muito. Eu já contei essa história algumas vezes, mas eu acho que mais do que lembrar disso, porque eu contei muitas vezes, é porque realmente é uma experiência única em todos os sentidos, espero que seja única mesmo, pela definição que acontece só uma vez, então acho que isso tem muito a ver. Em relação a Teleportfólio, é o que o Flávio tinha mencionado ali, é uma empresa que eu abri após estar no turismo há mais de 20 anos, né? Desde que eu me conheço como profissional, eu trabalho no mercado de turismo de luxo, eu estudei na Suíça, morei no México, morei em Paris, morei em Nova York, morei em Turks e Caicos no Caribe, então eu morei em muitos lugares, falo francês, português, espanhol, inglês, e eu sou apaixonada por essa área, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, na verdade, eu voltei como diretora do Ponta dos Ganchos, que é um hotel muito famoso em Floripa, muito bonito. Eu fui diretora desse hotel, e aí eu reconheci que o Brasil tinha uma carência em conhecimento de hotelaria de luxo além das cadeias, né? O brasileiro tem um vício com marca, ele tem um vício com nomes de peso, assim, que um pode meio que esnobar para o outro. No mercado de luxo, o luxo mesmo, ele está dentro das pequenas... e eu sempre falo, ele está dentro de pacotes menores, não em coisas tão grandes. E eu queria trazer para o brasileiro essas experiências que eu acredito que são mais personalizadas, mais customizadas, mais únicas, né, do que as cadeias. Então eu abri a Teleportfólio em 2012 para fazer isso, para trazer um produto que ninguém conhecia para o mercado. É uma ideia muito sexy, falar, eu vou trazer os produtos mas ao decorrer do tempo eu vi que é um trabalho muito mais difícil do que vender aquilo que todo mundo quer, que é uma cadeia, um Ritz-Carlton, um Four Seasons, um Mandarin Oriental. Mas eu tive sorte que foi um momento que o mercado também estava com fome por experiências, o tema experiências estava em auge. Então, minha empresa cresceu muito rápido e aí eu fui abrindo na Argentina, no Chile, no México, Nova York, Chicago e lá por diante. Então, somos 15 mulheres na empresa, agora acho que 17 mulheres na empresa. É uma mulher... Desculpe, senhores e rapazes, mas aqui é poder feminino. A gente já tentei contratar homens, eles saem correndo. Eu já tive um que falou que ia comprar cigarro, nunca mais voltou para pegar nem a carteira de trabalho. Já tive um que falou que não vinha trabalhar porque estava com a unha encravada e levou uma bronca tanto que nunca mais voltou também. Então, assim, não tem espaço aqui. Mas é muito legal, uma empresa muito gostosa. A gente trabalha com produtos muito especiais, mundo afora. Então, muitas vezes vocês vão conhecer produtos através da Teleportfólio que ninguém conhece. E para essas pessoas que são mais curiosas, que querem não necessariamente seguir a linha do amigo e começar uma nova, esses são os produtos que as pessoas gostam de consumir. Bom, e a relação com amigos qual é? Não, pois pode falar. Na apresentação eu falei sobre isso. Na verdade, o contato foi viabilizado pela Yolanda Kleik,
né? E isso é uma coisa que está acontecendo com a Micos. A gente vai estendendo a rede de amizades, né? Então, a Irlanda, ela, ainda no tempo que nós nos reunimos na Federação, ela fez uma palestra sobre turismo, né? Ela tem uma agência, ela é proprietária de uma agência turística, né? E ela que recomendou, fez a nossa ligação, a ponte com a Tina. Né? Normalmente qualquer agora pessoa... a Tina vai fazer a ponte com outros. E assim eu posso fazer a ponte com outro. O mundo, como eu disse, o mundo do turismo, especialmente quem vende turismo de luxo, conhece a Teleportfólio, ou quem gosta de consumir turismo de luxo também acaba conhecendo, porque nós trabalhamos num nicho muito específico, né? Então, eu tenho uma assessoria de imprensa também, a gente faz mídia social também para algumas marcas de luxo, então a gente trabalha nesse mundo de comunicação de viagens, vai. Tá bem, tá ótimo. Essa é a história. Vladimir. Pensei que Vladimir. Muito bem. Tina, muito boa a tua palestra e principalmente estabelecendo uma conexão, né, do que percebestes naquele evento terrível e que estás dando andamento nessa tua atividade de turismo realmente muito interessante. Eu tive a oportunidade de, um tempo antes do 11 de setembro, ter estado lá nas Torres Gêmeas, né? Inclusive, eu e minha esposa, que era, né, visita de turismo mesmo, estivemos tirando fotos lá em cima, tá? E eu tenho uma foto que é fantástica, que nós tiramos aí na Ilha da Liberdade, da estátua, tiramos de nós, né, tipo uma foto dessas fotos atuais aqui aparecendo nós dois, e atrás as torres. Interessante que as torres ficaram mais sombreadas, parecia até uma premonição, né, do que jamais se imaginaria, mas é que a foto ela é também, né, alguma coisa muito diferente do que é o normal. Mas eu coloco isto, né, porque nós também assistimos aqui, incrédulos, né, o 11 de setembro pela televisão, e eu imagino, né, pela tua narrativa, tu percebendo e vivendo isto na proximidade que estavas, não é? O sentimento que deve ter passado. Mas você colocou também essa dicotomia, né, que você passou, não é, entre a realidade e a ficção, onde a realidade tu conseguisse perceber 2 semanas depois que tu falaste, tá? Bom, mas eu queria mais era essa narrativa. Está no ar ainda, tá? Sim. Ah, tá. E mudou bastante. Mas que tu comentasse que vocês, quando chegaram, me parece, na casa do teu irmão, né? Depois do todo o ocorrido, que todos pegaram, os 8 pegaram no sono, né? Assim, você acha que foi pelo cansaço ou teve alguma interferência de contaminação? Vocês chegaram a examinar então, essa foi uma coisa muito estranha, né? Porque todo mundo que estava lá viveu um momento de extremo... às vezes a gente não percebe, mas é um estresse muito grande, né? Consome a tua energia sem você perceber, por mais que você está ciente ou não, aquilo é uma adrenalina, e você fica muito alerta, muito, né, com todos os teus sentidos muito ligados. E cada um lida com essa situação de uma maneira diferente. Eu acho que o que aconteceu foi que no momento que a gente chegou em casa e sentou, que você está sentindo que você está numa casa, em abrigo, salvo, né, de alguma maneira, que você relaxa. E na hora que todo mundo relaxou, aí aquele cansaço pegou e foi uma coisa muito estranha, né? Assim, 8 adultos, simultaneamente, né? E não é que a gente ficou com soninho, pegou a coberta, a gente fez isso, né? As pessoas sentadas e dormiu assim, apagamos, foi como se alguém desligasse a tomada e todo mundo pluf. Porque tanto é que ninguém reparou que o outro dormiu, né? Então, assim, quando eu acordei, que eu olhei e falei, nossa, mas... E aí todo mundo meio que acordou, nossa, você dormiu, eu também, nossa, eu também, que coisa estranha, né? Nossa, você também...
A gente olha, mas que oração, onde é que a gente está? Tinha amigos que falavam, o que eu estou fazendo aqui? Não, pois é, aconteceu aquele negócio estranho, a gente está na tua casa, nossa, que louco. Então foi uma coisa quase que surreal, né? Não sei explicar, foi muito estranho. E na hora que a gente saiu para ir para a rua também era outra, né? De repente está escuro, com fumaça, um cheiro, sirenes, pessoas, uma sensação de luto. Mas tudo aconteceu muito rápido. Então, você imagina, você acorda de manhã, vai para o trabalho, de repente, 2 horas depois do trabalho, você volta para uma outra casa, passando por uma adrenalina, e aí você pisca, acorda, tá à noite e você está vivendo... É uma coisa muito estranha. É um dia, assim, que não dá nem para replicar. Foi um dia muito, muito estranho, por um lado, muito comprido, e por outro lado, muito curto, porque eu apaguei na metade do dia e acordei e estava escuro. Então, uma coisa... não sei... Difícil esse apagar realmente foi dentro da tua história aí, um fator muito marcante. E quando a gente se encontra, esses amigos que foram para minha casa, a gente fala, nossa, você lembra que a gente acabou todo mundo dormindo? Isso acontece direto. A gente fala, você lembra daquele apagão? Nossa, foi muito estranho. Então, realmente foi uma coisa que foi fora do nosso controle. A gente apagou, não é que a gente decidiu tirar uma sonequinha no meio do dia. Mas é porque tinha um lugar seguro, né? As pessoas se sentiram, enfim, relaxaram e se sentiram seguras, e aí veio o sono. Obrigado. Nós vamos passar agora para o Mauro Mota, para dizer assim, com nossas redes, o Mauro Mota já não faz 6 anos que eu não via ele. E agora nos reencontramos aqui para assistir essa narrativa da Tina. Mauro, por favor, tu estás... Mauro tem que ligar o microfone, Mauro. E a câmera junto. Na barra inferior Eu acho que ele deve ter foi apertar algum botão ali e saiu fora. Está entrando aqui, ó. Voltou. Tem que ligar o microfone, Mauro. Liga o microfone, Mauro. Liguei, agora estou aqui de vez. Tá bem isso. Em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite do Vladimir, dizer que tenho muita saudade de vocês, Tia Presser, Vladimir e todo mundo. Pô, Tina, muito bacana ouvir isso que tu falou. E uma coisa que eu queria pontuar aqui é essa questão do FBI chegar em ti. Porque hoje o que a gente já vê com essas tecnologias todas, foi usado isso e depois, por alguma razão, sumiu da mídia isso, a questão do rastreamento pessoal nosso no início da pandemia pelo chip do celular. E isso, pelo GPS do telefone, eles conseguiam te localizar e saber com quem que tu teve contato para ver se eventualmente tu teve contato com alguém infectado. Isso foi feito, essa quebra, com as operadoras aqui no Brasil, com a Vivo e as demais operadoras. Isso foi feito em São Paulo, foi feito no Rio Grande do Sul. E agora, com essa internet 5G entrando aqui no Brasil, que já está ativa nos Estados Unidos, isso vai tornar essas coisas, a gente vai ficar muito mais rastreável do que nós imaginamos, porque o que eu penso é o seguinte, se hoje já está acessível o reconhecimento facial e todos esses rastreamentos, tu imagina isso no nível do Exército, da Defesa Nacional dos países, que tecnologia esses caras já não estão usando que a gente nem imagina. Como antes foi falado aqui, eu me esqueci o nome da pessoa, do cara que falou ali, mas assim, quem é que ia imaginar um avião entrando num prédio, né? Os kamikazes faziam isso na Segunda Guerra, jogando aviões nos navios. Isso são coisas que a gente não imagina a que ponto que chega a loucura, a demência, a maldade do que pode existir. Mas acho que essa questão do rastreamento, hoje nós vamos ser muito mais monitorados do que a gente imagina.
Era isso que eu queria pontuar aqui com vocês. Aqui é um prazer estar na presença de todos. Tá bem, obrigado, Mauro. Eu acho que a gente já é rastreado e eu acho que esse rastreamento sempre tem um lado, né, do mal, né, que as pessoas têm esses... Mas eu morei em Singapura também. Em Singapura todas as ruas têm câmera, né, e você sabe que... Mas, de novo, é uma coisa que ele é usado para cuidado dos cidadãos, né, engraçado, a cultura de Singapura, eu não posso falar que é a cultura chinesa, porque lá é uma mistura, é uma cultura onde você não questiona a autoridade, você respeita e você segue as regras. E eles cuidam da sociedade. Então, muitas pessoas falam em Singapura, falam, nossa, você morou lá, você não é multado se você cospe, se você masca chiclete? Eu falo, não, você é multado se você cospe o chiclete no chão. Nossa, que sacanagem. Não, sacanagem é quem cuspiu o chiclete no chão, porco, né? Então lá não se faz isso. Se você anda nas ruas de São Paulo, de grandes cidades, de qualquer cidade de São Paulo ou do Brasil, você vê marcas pretas, né, parece óleo. Isso é chiclete, isso é um monte de gente cuspindo chiclete no chão. Em Singapura não, as cidades são limpas. As pessoas nem cogitam isso. Aí a gente pode falar na nossa cidade, eles não fazem isso porque eles vão ser multados. Pô, mas não deveria fazer isso de qualquer jeito, pô, né? Vamos imaginar. Então, eu acho que dentro de uma sociedade bem organizada e com um lado, vamos dizer, otimista, e se essa tecnologia é usada para o bem, pode nos ajudar. E a realidade é que a tecnologia está avançando, né? Então, ela tá nos ajudando em muitas coisas, porque o mal sempre vai existir, né? Então, é um faca de dois gumes, mas que eu espero que seja usado mais para o bem do que para o mal. Pelo menos eu fui para Israel, como eu disse já algumas vezes, eles têm um programa muito legal de passar o dia com o exército israelita, né? Então, você aprende a atirar, você conhece um pouco da tecnologia que eles usam, do dia a dia e tal. E é impressionante o trabalho que é feito e o cuidado que eles têm e a dedicação para o bem, para a proteção, e como o mundo está aprendendo deles. É maravilhoso, na verdade. Aí você fica um pouco de menos medo da tecnologia e mais medo do homem sem a tecnologia. É uma coisa, sei lá, é interessante. Tudo depende do governante que tiver. Aí é a índole de quem controla. Se for um controlador do bem, maravilha, vai ser maravilhoso. Pode não ser. Sem dúvida. Ok. O Eduardo Fará quer fazer mais só completando, Mauro, foi eu que falei, Mauro Mota, que é a respeito do controle, tá? Agora, a Tina, sem querer criar polêmica, uma experiência de quem foi tripulante muito tempo, veja bem, vou só dizer que um advogado no escritório que eu trabalhei tempos atrás, em São Paulo, um grande executivo que tem um avião muito bacana, muito grande, um avião que pode ser um avião de passageiro, mas não é, um caso que o pessoal dele, ele chegou a perguntar, para a gente fazer um parecer, se era possível ele não informar o transponder do avião dele. Por quê? Porque o transponder, todos nós podemos saber que o avião está voando o mundo inteiro. Se não for avião militar, o avião de serviço secreto, todos nós entramos naquele Flight Radar 24, e você sabe qual é o voo, qual é a aeronave, tudo. Todo mundo tem. Avião executivo, avião privado, só tem um transponder. Concordo com você que a tecnologia... Eu não me importo de ser vigiado. Não devo nada a ninguém, não sou uma pessoa ruim. Por enquanto, né? Acho que não sou ruim porque eu acho que não sou, mas depois da manhã eu começo a escrever alguma coisa que desagrada algumas. Vamos ser verdadeiros. O Mauro falou um voto importante. Às vezes ele não quer nem mal, é só tu discordar de certas pessoas e essas pessoas se sentirem ameaçadas com o que tu está pensando, porque o pensamento é a única forma que nós, seres humanos, temos de ganhar do computador. O computador só repete padrões já pré-estabelecidos. E nós, seres humanos, somos imaginativos, somos propositivos. Então, eu vejo bem, eu também concordo contigo, eu sou muito de segurança. Aliás, cultura de segurança é que eu sempre falo. Se as outras atividades profissionais ou industriais tivessem o nível de segurança e certificação do transporte aéreo, da aviação, vamos dizer, aeronáutica, esse tubo que o nosso governador quer criar aqui para Caxias do Sul, um tubo sem vácuo, entrar dentro de uma cápsula e chegar em 16 minutos em Caxias, até que se certifique isso. Se fosse o padrão de certificação aeronáutica, vai ser difícil conseguir. Mas só para pontuar e não deixar ninguém sem resposta, concordo contigo, Tina, acho que tem que haver, não me importa ter controle, não importa. Agora, só me importa se, a partir de um certo momento, quando a pessoa viaja muito, eu estou dizendo o caso desse, um milionário, ultra luxo, né, cara que está por cima, não precisa, ele não queria que o avião deles
que não fosse informado do transponder. Porque com o transponder do avião dele, ou com o código, as iniciais do avião, tu consegue saber onde ele está. Então, ele sabia se ele ia para Mônaco, se ele ia para algum lugar. E as pessoas que controlam a vida dele não gostariam que ele soubesse disso. Por razões que eu até dou. Eu sou uma pessoa que detesto o Facebook para ficar tirando foto de viagem demais. Eu tiro uma foto, só e deu, acabou. Não precisa dizer que eu estou comendo, que eu estou fazendo. Então, o Mauro Mota levantou um troço importante. O turismo, eu quero agora chegar no ponto que ele falou para ti. Nós vamos ser os homens chipados, ou mulheres chipadas. Quem consegue viajar para fora e ter o passaporte, então vai ser pouca gente. Então, as pessoas estão alto do sistema, nós vamos excluir tanta gente do processo que como é que vai botar 6 bilhões de pessoas para viajar no mundo, né? Eu só levantei a lebre aqui, porque estamos muito entusiasmados. Olha, até entrei no teu Instagram aqui, eu quero... Não sei se vamos ter padrão econômico para poder fazer uma viagem contigo, mas vou recomendar e desejo toda a sorte do mundo e que todos nós possamos viajar, desfrutar, e só o que o Mauro Mota botou um ponto importante, que as nossas opiniões não nos cassem, né? Não nos impitem viajar, né? Não, mas é verdade, eu me mudei agora para os Estados Unidos, eu morei aqui uma época, vim para o Brasil, agora voltei, mas o Trump deixou isso muito claro, né? Que a opinião talvez não é tão querida e que o que ele acha querendo ou não, é a realidade que ele quer, né? Que ele ainda fez uns movimentos recentemente para continuar com a política de que as eleições foram roubadas aqui, que é uma loucura, mas concordo. É complexo, é um dilema, não tem dúvida disso. Eu acho que no final do dia são conversas super interessantes, é um bate-papo super rico, é super gostoso de ponderar e de questionar e tal, mas se a gente olha para trás, a gente vê que o final do dia as pessoas continuam viajando, as pessoas continuam vivendo uma vida boa, aquela hipótese trágica que poderia ser não vem ao cabo do jeito que a gente imagina, e que o bem vence, o sol nasce e a gente continua vivendo nossa vidinha, talvez não, né, onde a gente almeja chegar, mas sempre trabalhando. Eu acho que é o mais importante, a gente ter uma meta, continuar trabalhando, continuar. Eu lembro, uma das coisas que para mim é muito importante é lembrar e definir cada um por si só o que é sucesso para você. Isso é uma coisa que é uma super importante em qualquer idade, é falar, eu tenho sucesso, mas o que é sucesso para mim? E responder isso permite com que você tenha sucesso todo dia, porque muitas vezes a gente se mede em relação ao outro. Sucesso é ter uma posição mais elevada, é ter mais dinheiro. Mas peraí, não, sucesso para mim, honestamente, é curtir minha família e ver meus filhos. Isso é sucesso para mim, e ter dinheiro para curtir, levar meus filhos para o restaurante, fazer uma viagem gostosa e tal. Poxa, então hoje eu vivi um dia de extremo sucesso, estou no auge do meu sucesso, maravilha! Se é isso que importa, não é o sucesso do outro, é aquilo. E eu acho que a gente às vezes esquece que é, né, a definição própria disso, e viver isso todo dia. E esses temas de bate-papo, eu acho uma delícia, mas a gente tem que ter cuidado para não deixar com que ele afete nosso dia a dia e que a gente possa curtir o nosso sucesso, que eu acho que muitas vezes a gente não aprecia ele. Também, Tina, uma coisa que tu tem demonstrado é ser otimista, né? É muito. Pela segunda vez vício. Tu reafirmas isso, né? Mas, sem dúvida, eu quero dizer que uma das razões da Amicus é exatamente esta, né? De fazer com que a gente tenha relações não apenas de amizade, mas também que a gente adote um reconhecimento do direito da outra pessoa se manifestar, de ter opiniões contrárias, enfim, né? Eu acho que a convivência tem que ser restabelecida, né? Tanto o governo Trump como aqui o governo Bolsonaro, ele trouxe essa política do ódio, né? Das pessoas, na verdade, é nós contra eles, né? A bipolaridade, né? E isso realmente não faz bem. Mas, em todo caso, creio eu que as instituições elas estão fortes, assim como foi nos Estados Unidos. Creio eu que aqui no Brasil também irá ocorrer isso, né, de você ter padrões democráticos e que permitam a gente ter uma boa convivência, né? E por isso que também acho enfim, essa questão do controle social, né, ele não pode, na verdade, virar um controle individual, né? Você tem que fazer isso exatamente
olhando para o que você está fazendo, porque você está controlando. Se é para prover segurança, tá legal, entendeu? Se você quer prover disciplinas em relação às questões urbanas, por exemplo, falasse do jogar chiclete no chão, tá bem, tá legal. Agora, isso não pode ser controle sobre as pessoas, né? Quer dizer, tem que controlar em cima de um padrão social, né? Não pode criar um padrão individual, porque aí vira uma questão autoritária, né? Uma das Mas, coisas enfim. que eu posso só compartilhar com vocês, que eu achei muito, foi um aprendizado para mim, foi muito interessante. Eu fui convidada há muitos anos para um evento que chama The Summit, né? Que é um evento que é feito quase sempre nos Estados Unidos. Eles convidam empresários dentro de cada setor que estão fazendo alguma coisa especial. E aí são encontros com pessoas que já fizeram coisas incríveis. Então, estava o Jeff Bezos, são pessoas, estava o Quincy Jones de música. Então, é um encontro super interessante, é uma semana. E uma das pessoas que estava lá era o braço direito do Obama, né? E ele estava falando sobre o que aconteceu durante as eleições, como é que o Trump ganhou, né? Porque isso foi um acontecimento inédito nos Estados Unidos, no mundo, que essa bipolarização, a comunicação, e uma das coisas que eu perguntei para ele, eu falei, como é que a gente pode se proteger desse fake news, né? De ser engolido por uma realidade que não é a real, de comunicação, porque o que a gente lê hoje em dia é muito difícil saber a origem e saber se será que isso aqui é de verdade, né? E uma das coisas que ele falou é que nós vivemos num mundo onde você pode escolher a narrativa que você está ouvindo. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você gosta de CNN, né? Então, normalmente você é mais democrata. Você gosta de Fox, é mais republicano. Você gosta de escutar do Estadão, ou da Folha, ou outra notícia. E o que você não gosta, você bloqueia. Aquele amigo que você... Vamos falar que você não é petista. Teu amigo é petista, você bloqueia ele. Porque, porra, não quero ouvir esse negócio que ele está falando. Eu não quero... Você começa a bloquear as pessoas em volta de cada um para escutar aquilo que a gente gosta de ouvir. E aí a gente começa a viver num círculo que também não é real. Porque é só gente alimentando aquelas coisas que concordam com a gente. Então, uma das coisas que eles falam é: tenha conhecimento de que não tudo que você acredita ou que você é a realidade, que discutir com a pessoa que é do contra e se abrir a mente para entender, mas por que você acha isso? E da onde isso vem? É super importante para a gente ter um check de saber que a gente não está... Porque o controle da mídia, o controle de informação é através de quando as pessoas se bloqueiam nesses círculos de realidade pura, é muito fácil de manipular, porque você está ali dentro de uma bolinha e elas não estão mais conectadas. Então é super importante, por mais que irrita, né? Ter aquele amigo do contra, aquele papo que você não gosta, aquela notícia que você acha que é tudo mentira, tá ciente do que o outro acredita, do que os outros estão filosofando, da onde vem isso, por que o cara acha isso, tem um pouco de empatia, né? Claro que esse deep fake news que estão escrevendo aqui, Marcelo, é horrível. Então, não é isso que eu digo. Mas eu digo, não necessariamente ter que mergulhar dentro da mentira, mas sim escutar uma opinião que talvez não seja a sua. É super importante, é um exercício que todo mundo tem que fazer para a gente tomar cuidado de não viver dentro daquilo que a gente gosta, né? Exatamente, Ney. Bom, esse é o nosso propósito. Mas, Tina, enfim, acho que podemos encaminhar, né, para o final. Eu sei que tu estás também atarefada com a questão essa da hospitalização do teu pai. Estou sentada aqui fora. Sempre isso traz algum transtorno. Pois é, eu sei que, enfim, tu terás que ir lá lhe dar uma atenção, né? Mas queremos, mais uma vez, agradecer muito a tua disposição de participar dessa live conosco, enfim, foi muito agradável, né? Foi uma conversa inteligente, né? Enfim, teve boa participação aqui por parte do pessoal da Amicus, né? Então, assim, né? Muito obrigado, né? E se quiser, compartilhe conosco aí as próximas lives que nós vamos promover. Os assuntos são sempre os mais diversos possíveis, assim, né? Vou passar ao Paulo Regis, então, para ele fazer os encaminhamentos finais aqui da noite de hoje. Por favor, Paulo Regis. Obrigado, Presser. Nós queremos expressar aqui a nossa gratidão à empreendedora Tina Lira, né, pela excelente narrativa sobre o atentado terrorista em Nova York, que ocorreu
em 11 de setembro de 2001. Também expressar a nossa gratidão à administradora de empresas, Yolanda Kleck, diretora da Dial Tour, por mais uma vez ter colaborado com os eventos da Amicus, para a realização deste evento, como o Pressa já relatou, ela nos ajudou bastante, inclusive indicando a nossa palestrante de hoje. Ela, inclusive, foi palestrante da Amicus sobre o tema turismo e qualidade de vida em setembro do ano de 2019, na reunião presencial, reunião almoço, que nós realizávamos na Federação. Então, o nosso agradecimento também à Yolanda Kleck. Vamos agradecer e registrar as seguintes presenças: Carmen Marília Machado, Eurico Rodrigues, do Rio de Janeiro, Eurico Rodrigues Filho, de Belo Horizonte, Maria Marta, Altair Margarida de Conto, Suzete da Costa, Daniela Salete, Heloísa Machado Rosa da Silva, Aida Alice Flores Arruda, participando da Costa Rica, Marcelo Cabeda, Mauro Mota, acho que participando de Canela, Carmen Níquel, Mara Jardim e Adriana Almeida. Muito obrigado a todos, voltem sempre. Por derradeiro, convidamos todos para participarem na próxima segunda-feira, dia 18, no horário das 18 às 19 horas, da palestra online do professor Leandro Cordioli, que abordará o tema Ética, Moralidade e Filosofia da Felicidade. Ele é doutorando e doutor em filosofia, mestre em direito e advogado. Nossos trabalhos estão encerrados. Desejamos a todos muita saúde e uma boa noite. Até breve. Obrigada, boa noite. Até breve. Obrigada, Tina. Excelente. Boa noite. Obrigado. Até mais, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Felicidade a todos. Adorei participar. Obrigado, Vladimir. Obrigado, Presser. Valeu. Parabéns. Até mais. Tchau, gente. Parabéns, Tchau, estava gente. ótimo. Tchau. Tchau. É.